Paz a todos os irmãos que estarão assistindo este vídeo. Mais uma vez, desejo compartilhar com os meus queridos irmãos sobre um tema muito pertinente. O tema é: não basta conhecer teus problemas. Por que eu desejo compartilhar com os meus queridos este tema? Eu quero compartilhar com os meus queridos esse tema por causa da situação que nós estamos a viver. Nós estamos a viver situações muito lastimáveis, que pessoas às vezes encontram-me e eles são abertos em dizer que os tempos estão completamente difíceis. Há muito desejo, muitos, de voltarem para o mundo. Muitos estão a ser bastante tentados por Satanás, pela sua carne, pelas coisas que o mundo vem oferecendo. Parece que Satanás, parece que os demônios estão a trabalhar fortemente para nos separar dos caminhos de Deus. E muitos cristãos se encontram frios espirituais, muitos cristãos se encontram secos espirituais, muitos cristãos se encontram em profundas debilidades, muitos cristãos abandonaram a vida secreta da oração, muitos cristãos abandonaram a leitura da palavra de Deus, muitos cristãos estão abandonando o prazer pelo jejum, o prazer pela comunhão com os irmãos, ou seja, o prazer de cultuar. Então estamos a viver momentos muito difíceis. Então, em função disso, eu desejo tratar com os irmãos relativamente a essa questão. E esta mensagem será um apelo a todos os irmãos que se encontram dentro destas mesmas debilidades. E eu quero que os irmãos abram as nossas Bíblias em 1 de Samuel, capítulo 1, do seu versículo 1 a 18. É aí onde propriamente vamos basear a nossa mensagem, que diz: não basta conhecer os seus problemas. Esse mesmo texto de 1 de Samuel vem tratar acerca de uma mulher chamada Ana, que esta Ana é mãe de Samuel. Esta Ana, antes dela ter filho, ela não tinha filho. E ela mesmo não tendo filho, ela teve uma confiança em Deus. Mas nós vamos atentar nessa história que havia um homem chamado Elcana. Este Elcana é um homem, é um varão. E este Elcana tinha duas mulheres. Uma com o nome Ana, outra com o nome Penina. Isso nós vamos já constatar no versículo 1 e 2. E no versículo 5 nós vamos encontrar desse mesmo texto em 1 de Samuel que esta Ana era estéril, ou seja, ela não podia dar filhos. E nós vamos ver no versículo 6 e 7 que a sua rival, chamada Penina, a provocava sempre Ana, ano após ano. Dia após dia, a Penina provocava, insultava a Ana por causa deste problema de Ana. E o versículo 7 e 8 nós vamos encontrar uma das atitudes de Ana. A Ana, esta mulher que era Esther, que nós vimos no versículo 5, já no versículo 7 e 8 nos é revelado de que Ana só chorava bastante e ela não comia. Tudo por quê? Porque ela tinha um problema. O problema é que ela não poderia dar filho. E nós vamos constatar também que esse mesmo Elcana, ela constatou três coisas na vida desta mulher sua, Ana. Ela constatou o choro de Ana, ela constatou o jejum de Ana e ele constatou o coração triste de Ana. Tudo em função de quê? Porque ela tinha um problema. E o versículo 10 e 11 vem nos mostrar que esta Ana estava completamente amargurada na sua alma. Ela orou ao Senhor e ela chorou abundantemente. Tudo por quê? Porque ela desejava ter sucesso. Ela desejava ter um filho. E nós vamos ver no versículo 12 e 16, Ana era persistente na oração. E nós vamos ver que no versículo 17 e 18 nós vamos ver as palavras do profeta Eli, palavras de esperança para esta Ana. E por fim, nós vimos que esta Ana conseguiu obter aquilo que ela tanto almejava, que era ter um filho. Com essa história eu quero propriamente tratar acerca dos problemas que temos vivido nos dias de hoje. Muitos chegam para mim e apresentam que eles têm problema com a pornografia. Muitos chegam para mim, eles dizem que têm problema com a falsidade. Muitos chegam para mim e eles dizem que têm problema com a mentira. Muitos chegam para mim e eles dizem que têm problema com a hipocrisia. Muitos chegam para mim e apresentam que estão a ter
não estão a ter eficiência na oração, muitos estão a ser negligentes na oração, muitos chegaram para mim dizendo que a oração está a ser cada vez mais difícil, muitos disseram que já não meditam com tamanho prazer, muitos até abandonaram o jejum. Mas essas pessoas conhecem os seus problemas, conhecem as suas debilidades, mas é o suficiente? A resposta é não. Não basta nós conhecermos nossos problemas, mas devemos tomar uma atitude de como nós fazermos para sairmos desses problemas. A Ana conhecia seu problema, que ela era estéril, conforme está no versículo 5. Mas a Ana não se contentou com este problema. Você que está a viver momentos de fraquezas espirituais, você conhece as suas fraquezas espirituais, mas não podes se alegrar, não podes ficar parado, não podes apenas conhecer, deves fazer como superar isso. Nós vamos ver que esta Ana, mesmo conhecendo os seus problemas, a Bíblia diz no versículo 7 e 8 de 1 Samuel que ela só chorava, ela não comia. Nós vamos ver que a mulher, o problema que ela teve, lhe levava ela a se quebrantar perante a Deus, lhe levava ela a chorar bastante, lhe levava ela a jejuar. Eu e você somos chamados a termos as mesmas atitudes que Ana. Ana conhecia seus problemas e os seus problemas lhe levou ela a chorar amargamente e lhe levou ela a não comer, ela jejuando. Você que tens um problema, tens os teus problemas, conhece os teus problemas, mas tenho um apelo a você. Continua orando ao Senhor. Persista na oração. Não abandone a oração. Ora constantemente. Faça da oração o seu alimento diário, para que você saia desses problemas. O único meio que Deus nos deu para nós vencermos as tentações é a oração. E muitos estão a abandonar a oração. Muitos que estarão assistindo esse vídeo estão em profundas fraquezas, em profundas debilidades, porque abandonaram a oração. Já não gastam mais tempo na oração. Já não fazem mais da oração o seu alimento diário. Quero vos dizer, façamos da oração o nosso alimento diário. Quero vos dizer uma coisa. Tempo gasto em oração é investimento no nosso relacionamento com Deus. Todos esses grandes homens de Deus, todos esses homens que conseguiram superar as suas debilidades, que conseguiram superar o seu estado caótico, foram porque eles se quebrantaram na presença de Deus, foram porque eles cultivaram a vida de oração. A oração não devemos abandonar. Podemos abandonar tudo, podemos negligenciar tudo, mas jamais devemos abandonar a oração. Esta Ana, ela não abandonou a oração, ela persistiu na oração, ela orava sempre, de tal maneira que o seu marido, Elcana, constatou 3 coisas essenciais na vida de Ana. Ela constatou o choro na vida de Ana. Eu convido você, meu querido irmão, que está a viver momentos difíceis, a chorar na presença de Deus, a chorar porque você não está mais a ser fiel a Deus, a chorar porque você está a abandonar o lugar secreto da oração, a chorar a Deus porque você está a viver talvez nos teus pecados, estás a viver em profundas debilidades, estás fraco, seco, chora na presença de Deus. De que se queixa o homem? Cada um queixa-se dos seus pecados. Muitos têm problemas, choram quando vêm muitas circunstâncias da vida, mas poucos choram quando pecam contra Deus. Então convido a você a chorar perante a Deus, a se quebrantar perante a Deus. O salmista diz que Deus não resiste nos corações quebrantados e contritos. E não só, Elcana constatou também o jejum de Ana. Vamos jejuar. O jejum também é um dos elementos muito essencial. Apesar que muitos abandonaram o jejum, mas o jejum é tão essencial. Eu particularmente falo disso por experiência. O jejum é muito maravilhoso. Eu venci muitas coisas, é por meio do jejum, por meio das graças que Deus nos deu, que é o jejum. Então não podemos também rejeitar o jejum. O jejum nos ajuda, o jejum mortifica a nossa carne, o jejum nos dá mais fortalecimento. Por isso que Ana se remeteu no jejum, por isso que Ana, ela jejuou. Para quê? Para que Deus desse a solução dos seus problemas. Então ore a Deus profundamente e jejua também a Deus, para que Deus ajude você a sair desse estado que você se encontra, estado de frieza, estado de sequidão. E não só, Elcana, ele constatou
a tristeza do coração de Ana. Ela viu que Ana estava completamente, profundamente triste por sua situação. Você deve ficar triste pelas situações que você está a viver. Não é normal cobiçar sempre mulheres. Não é normal viver sempre no pecado. Não é normal pecar sempre contra Deus. Não é normal abandonarmos a vida de oração. Não é normal. Então, visto que isso não é normal, então isso deve nos levar a ficarmos tristes, deve nos levar a orar. Devemos ter uma amargura profunda nas nossas almas e essa amargura deve produzir em nossos corações uma oração profunda, um choro profundo, conforme nós vimos esta mulher Ana fazendo isso. E nós vamos dar conta, queridos irmãos, que no versículo 12 a 16, a Ana persistia na oração. Ela persistia na oração, conforme Romanos 12 diz, persistir na oração. Devemos persistir na oração. Somente se nós persistirmos na oração, vamos vencer as nossas debilidades, vamos vencer os problemas da vida, vamos vencer aquilo que nos assola, vamos vencer as tentações, vamos vencer tudo que Satanás às vezes lança para nos derrubar. Porque Satanás, ele está a trabalhar fortemente. Satanás está a enviar todas as suas ferramentas, está a enviar todas as suas servas ímpias, está a enviar todos os pecados para nos derrubar. Conforme Satanás chegou para Jesus e disse: se prostrares me adorares, te darei o reino deste mundo. É isso que Satanás quer fazer com você, meu irmão. Ele quer que você se prostre a ele para ele te dar o reino deste mundo, para ele te dar os prazeres deste mundo. Mas quero te dizer algo: todos esses prazeres, tudo isso que o mundo oferece é passageiro. Somente aqueles que fazem a vontade de Deus duram para sempre. Então vamos fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.